Estamos no Palácio da Mitra, em Santo Antão do Tujal. Um palácio fascinante que nós vamos ficar a conhecer melhor nesta visita guiada. Fascinante não só pelo seu conjunto arquitetónico, pelas suas artes decorativas, mas também fascinante pela sua história. História do Patriarcado de Lisboa e história da Casa Real Portuguesa. Um palácio fascinante que se insere nesta praça monumental, composta por três edifícios essenciais: a Capela, o Palácio Fonte e o Palácio do Patriarca. O Palácio da Mitra, que hoje conhecemos, assim como todo o conjunto monumental, foram mandados construir entre 1728 e 1730 pelo primeiro cardeal patriarca Dom Tomás de Almeida. O local escolhido foi Santo Antão do Tujal, onde desde o século XIII existia uma quinta vinculada ao bispo titular de Lisboa. Comprada pelo bispo Dom Domingos Jardo, também chanceler-mor do rei Dom Dinis, a Pedro de Viegas, esta quinta é mais tarde conhecida como Quinta dos Arcebispos, cujo nome também continua associado a este palácio, como Palácio dos Arcebispos, com a elevação do Bispado de Lisboa a arcebispado em 1394. O Palácio Fonte é o ex-libris deste conjunto monumental. Projetado por António Canevari, ele vai centralizar a praça, vai-lhe conferir este gosto italianizante e erudito, que vão fazer com que a praça seja um lugar que marque pela sua monumentalidade e pelo seu aparato. Na verdade, era esse o objetivo desta praça, era impressionar aqueles que aqui chegavam para visitar o Patriarca ou então para virem encontrar-se com o rei. Esta fonte, de singular monumentalidade no Portugal de 700, era o culminar triunfante da água trazida do lugar de Pinteus para o palácio através de um aqueduto com mais de 2 km, também construído por este arquiteto. Quanto à presença do rei, sabemos que Dom João V esteve pelo menos 3 vezes neste palácio. 2 vezes em 1730, uma a quando da bênção dos Carreões de Mafra, cujo transporte foi feito de barco, abrindo um canal, o Esteio da Princesa entre o Trancão e Santo Antão, e a terceira em 1732. O arquiteto escolhido foi o italiano Antonio Canevari. Destacado arquiteto em Roma, pertencia à Congregazione dei Virtuosi do Panteão e à Academia da Arcádia. Chega a Portugal a convite do rei Dom João V. Entre os vários projetos para os quais é convidado, encontra-se o projeto para o Aqueduto das Águas Livres, do qual acaba por ser afastado, e a realização da Torre do Relógio da Universidade de Coimbra, que ainda hoje podemos admirar. Vai ser então nas obras deste palácio que este arquiteto vai mostrar o seu valor em Portugal. De regresso à Itália, dirige-se para Nápoles, onde vai ser encarregue pelo rei Carlos III da construção do Palácio Real de Capodimonte. Tem como seguidores os arquitetos Luigi Vanvitelli e Nicola Salvi, ambos arquitetos da Capela de São João Batista, da Igreja de São Roque, encomenda também de Dom João V, e o último autor da famosa Fontana di Trevi, em Roma. Atravessando a Porta de Armas, a porta principal do palácio, que contém exatamente no seu topo as armas de Dom Tomás de Almeida, primeiro patriarca de Lisboa, temos acesso ao pátio central, ao pátio de rodagem, ao pátio de honra, onde chegavam as comitivas, quer do patriarca, quer as comitivas reais. A partir deste pátio tinha-se acesso às várias alas que o palácio continha e, a partir delas, aos salões de aparato. Dom Tomás de Almeida pertencia a uma das famílias mais importantes do reino. Era o filho segundo do segundo conde da Vintes, título criado pelo rei Dom Afonso VI em reconhecimento dos serviços prestados pelo primeiro titular nas guerras da Restauração, que garantiram a independência de Portugal no pós-revolução de 1640. O primeiro patriarca teve um percurso académico de excelência e logo ocupou vários cargos importantes, quer religiosos, quer civis. Foi aluno do Colégio Jesuíta de Santo Antão, passando mais tarde a Coimbra, onde se doutorou. Foi feito deputado da Inquisição de Lisboa e mais tarde desembargador na Relação do Porto e seguidamente passa para a Casa da Suplicação. Foi ainda procurador e deputado da Fazenda do Conselho da Rainha, deputado da Mesa da Consciência e Ordens, entre outros cargos. Mais tarde, em 1716, pela Bula Áurea, Clemente XI divide a cidade de Lisboa e o território da Diocese em duas partes: o Patriarcado de Lisboa Ocidental,
com a sua sede na Capela Régia, dedicada a São Tomé, com o título de Santa Igreja Patriarcal, e o Arcebispado de Lisboa Oriental, com sede na antiga sede de Lisboa, estabelecendo ainda as respectivas dioceses sufragâneas. Passados 20 anos, o Papa Clemente XII vai conceder a dignidade cardinalícia ao Patriarca de Lisboa, privilégio que até hoje os patriarcas de Lisboa gozam. Já no interior do palácio, atravessamos a zona vestibular. Zona vestibular que nos conduz à escadaria nobre, que por sua vez nos leva ao andar principal do palácio, onde se encontravam as salas de aparato, mas também os aposentos privados do Cardeal Patriarca. Aqui podemos encontrar a típica azulejaria joanina, marcada pelo azul e branco, gosto que se diz seguir o da azulejaria holandesa, que por sua vez se inspirou na porcelana chinesa Ming, trazida pela primeira vez para a Europa pelas mãos dos portugueses no século XVI. Ao nível das artes decorativas deste palácio, nomeadamente a azulejaria, o conjunto mais espetacular pode ser encontrado na escadaria de honra. Esta escadaria nobre, que nos leva ao andar principal, é decorada com um conjunto de figuras de convite muito interessantes. Estes alabardeiros, estes guardas, estão pintados com azul cobalto, o azul típico, mas também a utilização nos bordados do amarelo de antimónio que faz sobressair este maravilhoso trabalho realizado por Nicolau de Freitas e Bartolomeu Antunes. Bartolomeu Antunes, detentor de uma das mais importantes, se não a mais importante, oficina de azulejaria de Lisboa e do Reino, referia-se a si próprio como ladrilhador do Paço, cargo que nunca existiu, mas que ele quis equivaler quase ao de pintor régio. Foi de facto considerado o melhor azulejista do seu tempo. Pintor e decorador de interiores, ao nível da azulejaria, vai receber as primeiras encomendas da coroa e dos grandes do reino, quer em Portugal continental, quer no além-mar, como foi o caso do Brasil. Além destas magníficas figuras de convite, podemos encontrar nesta escadaria uma balustrada simulada, ou seja, arquitetura perspectivada, pintada sobre azulejos, em que estão representadas não só a balustrada, mas também uma ornamentação floral e, além dessa ornamentação floral, de uma forma divertida, alguns animais que, por exemplo, aqui no caso do cão e do gato, estão em luta, ou então até a representação mais exótica de um jacaré. Já no piso nobre do palácio, podemos encontrar um interessante conjunto de artes decorativas. Além dos azulejos marcadamente da primeira metade do século XVIII, temos também os tetos em caixotão, alguns deles ainda com vestígios de trabalhos em talha, nomeadamente as armas do Patriarca de Lisboa. Curioso facto é ver as armas dos Almeida, família do primeiro Patriarca Dom Tomás, encimadas pela tiara papal, símbolo incontestável do poder espiritual e terreno do Sumo Pontífice, usado até ao Papa João XXIII. Ora, ela está aqui representada, pois um dos muitos privilégios atribuídos à Patriarcal de Lisboa e ao seu Patriarca, primeiramente vinculado à Capela Real, foi o uso quer da tiara papal, nas armas do Patriarca, quer o uso da sede gestatória, que levava o Patriarca em ombros, como acontecia com o Papa. Outro elemento também simbólico da ligação de Lisboa a Roma, da Patriarcal à Santa Sé, foi a doação de 2 dos 6 flabelos do Papa. Todos estes ornamentos podemos ainda hoje encontrar no Tesouro da Sé Patriarcal, em Lisboa. Correndo as várias salas de aparato do palácio, podemos encontrar uma decoração variada, rica, mas também uma decoração erudita. Por exemplo, nesta sala estão representadas as 4 estações, tema recorrente na decoração palaciana, mas também estão representados os 4 elementos. Estes 4 elementos estão curiosamente representados. A água, com uma figura feminina sobre os golfinhos, o ar, uma figura feminina sobre as nuvens, a terra, com uma figura feminina a segurar os frutos que a terra dá e onde também se faz uma alusão à construção civil. E o fogo, além de segurar uma tocha, também com o seu uso bélico. Ainda ao nível da decoração interior, encontramos uma outra sala, ela também com uma temática bastante erudita, a Sala das Artes Liberais.
Aqui encontramos a referência a várias artes liberais, como a música, a escultura, a pintura, e uma referência muito interessante a uma outra arte, a eloquência, que está aqui representada através desta figura feminina que segura o caduceu, o cetro de Hermes, aquele que liga o mundo dos deuses ao mundo dos homens, que trazia o conhecimento e a sabedoria. E ligada a esta figura temos uma representação bastante interessante de um prelado a falar para um senhor sentado no seu trono de chapéu. Quem será esta figura de chapéu sentada no trono? Muito provavelmente Dom João V, e o prelado, o patriarca, que com a sua arte da eloquência sabia bem aconselhar o seu rei. De facto, esta relação de proximidade ao rei tinha começado com o seu pai, Dom Pedro II, mas é de facto com Dom João V que o futuro patriarca conhece o seu apogeu. A 1 de julho de 1707, no dia da aclamação, o rei Dom João V nomeia o escrivão da Puridade, um dos cargos de maior importância e confiança atribuídos pelo rei, sendo ainda nomeado capelão do rei antes de receber o título de patriarca. Saindo pela fachada Tardós, temos acesso ao jardim. Um jardim de quase 3 hectares que se desenvolvia de forma mista entre jardim, pomar e hortas, onde nós podemos ainda encontrar algumas estruturas como 2 magníficos pombais, também eles decorados com a azulejaria de Bartolomeu Antunes, e também 2 tanques que desta forma ornamentavam e alimentavam o jardim. A capela é um dos elementos de maior erudição arquitetónica deste conjunto monumental. Se por um lado era a capela privada do patriarca, por outro era a igreja paroquial da comunidade que aqui se encontrava ao seu redor. Uma igreja que contava com uma colegiada de cerca de 14 sacerdotes e que tinham, exatamente à sua cabeça, o patriarca. Além desta sua capela, podemos dizer privada, ter colegiada, ou seja, um conjunto de capelães que davam quase uma dignidade de sé episcopal a esta igreja. Um dos muitos privilégios que o patriarca recebeu do Papa foi o facto de terem sido conferidas dignidades aos cônegos que tinham direito ao uso da mitra e insígnias pontificiais, como o anel de bispo, e ainda o privilégio de oratório particular e altar portátil em todo o país. Também podemos admirar as armas em ferro forjado de Dom Francisco Saldanha da Gama, patriarca de Lisboa, que vai reconstruir esta torre após o terremoto de 1755. Apesar de o terremoto de 1755 não afetar muito a estrutura do palácio, a Torre Cineira vai ruir. É Eugênio dos Santos, famoso arquiteto pombalino, que vai traçar a nova torre, que hoje podemos admirar, encomendada pelo cardeal patriarca Saldanha da Gama. Estamos no nártex da igreja de Santo Antão do Tujal, a capela do patriarca, um dos poucos espaços que sobreviveram à destruição de 1910. Um espaço rico em azulejaria, onde nós podemos encontrar, além das albarradas decorativas, um conjunto de imagens de santos, padroeiros, quer desta igreja, quer do patriarca. Daqui entramos para a igreja e vamos então encontrar a famosa Sala das Bênçãos. Não é demais lembrar que a primeira igreja patriarcal estava associada ao Palácio Real, o Paço da Ribeira. Contudo, destruída pelo terremoto de 1755, foi iniciada a construção do novo edifício no Príncipe Real. Mas em março de 1769, na véspera do Dia do Espírito Santo, o edifício ardeu por fogo ateado de noite, por um criminoso que tinha roubado panos e paramentos da sacristia e assim queria encobrir o delito. O lugar ficou então conhecido pelo nome de Largo da Patriarcal Queimada. Foi então transferida para a Igreja de São Roque e mais tarde para a Igreja do Mosteiro de São Bento da Saúde, atual Assembleia da República. Dá-se então nova transferência, agora para o edifício do Mosteiro de São Vicente de Fora, onde viria a acontecer novo incêndio, desta vez ateado na Capela de Nossa Senhora do Pilar.
Mais tarde é então instalada a Capela Real na Ajuda, que mais uma vez arderia no famoso incêndio da Real Barraca de 1794, que levou a família real a instalar-se em Queluz. A estrutura mais interessante ainda existente dentro da igreja, a antiga Capela do Patriarca, é a chamada Sala das Bênçãos, ou a Tribuna. A tribuna de onde o Patriarca e a sua família assistiam às diversas cerimónias religiosas. O acesso a esse lugar é hoje feito através desta escadaria que acabámos de subir. Entrando na Sala das Bênçãos, deparamos com uma das estruturas mais interessantes e mais eruditas de todo este conjunto. Se no palácio e na antiga igreja a opção decorativa foi a dos azulejos, neste espaço encontramos um conjunto de artes decorativas baseada no trabalho de mármores. Mármores portugueses, pedra liós, e também mármores italianos trazidos por António Canevari. Atribuído a ele, todo este espaço ganha uma harmonia e uma majestade raras de encontrar na arquitetura portuguesa deste período. Depois da cerimónia religiosa, que podia ser celebrada pelo Patriarca ou por um dos seus capelães, o Patriarca dirigia-se à varanda da igreja, que está nas minhas costas, e através dela atribuía a bênção a toda a população que se reunia no exterior.